Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Assunto do Trabalhador. Hoje com o tema sobre o novo piso da educação, um tema que impacta professores, técnicos e servidores de todo o país. Vamos entender o que muda com o novo piso salarial e com a criação do chamado SUS da Educação, o Sistema Nacional da Educação. Para conversar aqui com a gente, trouxemos o José Valdivino de Moraes, uma das principais lideranças de defesa na valorização dos profissionais da educação. E como co-host aqui, nesse novo formato do podcast, a professora Andréa, que é presidente do Sindiprom de Palmas, o Sindicato dos Professores Municipais de Palmas. Seja muito bem-vinda, professora Andréa Ribeiro. Obrigada, Ronilson. É um enorme prazer estar aqui hoje representando o Sindiprom, marcando presença em toda a categoria. É uma alegria participar desse episódio que chega num momento crucial para a educação brasileira. A Câmara aprovou o piso salarial dos técnicos da educação e o Senado criou o Sistema Nacional de Educação. Dois avanços importantes que precisam ser bem compreendidos por todos os profissionais da área. Então, este é um podcast idealizado pela Vicência Advocacia com o apoio do Instituto Edésio Passos. Compartilhe este vídeo. Valdivino, para quem não conhece o Valdivino, eu queria que você nos esclarecesse aqui um pouquinho quem que é o José Valdivino de Moraes. Então, Valdivino é uma pessoa que começou a trabalhar na educação desde 1986, 14 de abril de 86, e vem desenvolvendo um trabalho, passou pela escola, da escola veio para o movimento sindical, uma trajetória interessante, assumindo o sindicato funcionário, unificando com professores, ampliando o rol de conhecimento das questões da educação, passando por várias gestões na PP e hoje também várias gestões na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Costumo dizer que o conhecimento vai nos empoderando e vai abrindo portas. Isso é muito importante, compreender o papel que a educação tem na vida das pessoas. Então, com isto, também hoje atuo em conselho, estou hoje presidindo o Conselho de Alimentação Escolar, acompanhando toda a alimentação escolar do Estado do Paraná. Com isto, também participo do Fórum Nacional da Alimentação Escolar e estamos pleiteando agora, tem um conselho consultivo no FNDE, achamos que tem pontos importantes para a gente debater com o FNDE, também estamos pleiteando pela CNTE, também ser indicado para esse conselho. E também já passei para o Conselho Fundeb, domino bem essa área, quer dizer, pelo menos tenho aprofundado o conhecimento na área de financiamento da educação e carreira. Então é uma trajetória de luta e também de conhecimento que a gente vai adquirindo, colocando isso à disposição da educação e da categoria. Valdivino, vamos falar um pouco sobre o piso dos professores. O que muda com essa nova definição? Há diferenças em quem está no início da carreira e quem já tem mais tempo de serviço? Veja bem, nós temos o piso do magistério, hoje chamado piso dos professores e professoras. Ele, desde que foi aprovado, tem muitos questionamentos no Supremo Tribunal Federal, já superamos muitos, mas ainda tem pendências ainda. A forma de aplicar o piso, se é no início da carreira, como nós defendemos, ainda depende de um julgamento. O que nós podemos consolidar isso, estamos aguardando agora o último julgamento que dá do tema 1218, inclusive a nossa confederação, a CNTE, em acordo com os sindicatos brasileiros, tomaram a definição de contratar um escritório para fazer um acompanhamento lá em Brasília, para a gente ter um sucesso, pelo menos buscar um sucesso nesta aprovação. Por quê? Porque os prefeitos, principalmente os prefeitos, mas não só os prefeitos, governadores também, passaram a não aplicar o piso no inicial da tabela. Passaram a pagar como se fosse um salário mínimo para os professores. Quer dizer, isso vai desmontando a carreira.
Com isso, a nossa confederação chamou os sindicatos ligados a ela e começou a produzir uma nova proposta. E aí, junto com o Ministério da Educação, criou-se um grupo de trabalho, uma comissão interna dentro do Ministério da Educação, e formularam uma nova proposta. Essa nova proposta ainda não chegou a um total consenso. Tiveram uma reunião a semana passada e ainda não conseguiu fechar o consenso, principalmente com o CONSED, que representa os secretários estaduais de educação. O que muda? O que muda é que nós defendemos e teve acordo na comissão de transformar o piso em piso para o nível superior. Por que isso? Porque muitos municípios já aplicam no nível superior. No entanto, mantém o valor do nível médio e cria um interstício ali, pelo menos de 25%, para chegar no nível superior. Quer dizer, você define um novo valor e faz uma escala descendo até o nível magistério. Quer dizer, você parte de hoje do valor de R$ 4.867,77, aplica 25% assim para definir o piso de nível superior. Aí não tem jeito, você tem que garantir o valor do nível superior. Isso ajuda muito na questão das carreiras. Claro que vai dar uma diferença, vai perguntar, e daí, como é que os prefeitos, os governadores vão aplicar esse piso? Vai ter uma diferença, principalmente para aqueles que estão pagando o piso no valor de R$ 4.867 no nível superior, ele terá 25%, pelo qual, na comissão, no grupo de trabalho, lá chegaram a um acordo de dar um período de 5 anos para poder fazer um escalonamento para chegar ao valor do piso de nível superior. Então, claro que também o que está mais difícil de chegar a um acordo nesse momento é a forma de reajuste. A gente deixa de ter aquele reajuste pelo percentual do custo do aluno, passa a admitir o NPC, no entanto, aplicar uma parte, um índice, um percentual do crescimento do Fundeb. Pega os últimos 5 anos, faz uma média e aplica daí um percentual no valor do piso, isso para dar uma sustentação, para não ter um problema que às vezes um ano cresce bastante, outro ano não cresce. Este ano, por exemplo, as professoras vão ficar surpresas, porque o reajuste do piso, se não for alterado o critério, será muito baixo. Por causa e aí, por isso que está buscando uma nova metodologia para fazer o reajuste do piso. Então, são essas coisas que mudam, dá mais sustentação para os executivos, mas também dá garantia, e os professores não têm prejuízo, porque daí nós defendemos que eles tenham um ganho real. Claro que, se dependesse dos executivos, principalmente os prefeitos que têm feito lobby lá em Brasília, eles querem vincular o reajuste só ao INPC. Isso a confederação não aceita, em tese nós da educação não aceitamos, por isso todo esse trabalho de admitir o NPC, mas trazer um percentual também do crescimento, uma média do crescimento dos últimos 5 anos do Fundeb. Então é essa metodologia que está buscando chegar a um consenso para enviar o projeto de lei para o Congresso Nacional, para tão logo a gente ter ele aprovado. Excelente, Valdivino. Você está escutando sobre o podcast Assunto do Trabalhador, e que o tema hoje é o novo piso da educação. Se inscreva nas nossas redes sociais e compartilhe este vídeo. Valdivino, e quanto à questão do Sistema Nacional de Educação, o que chamaram de SUS da Educação? Veja bem, nós temos, sendo aprovado o Sistema Nacional da Educação, e temos o Plano Nacional da Educação também. As duas coisas são extremamente importantes. Por que nós precisamos do Sistema Nacional da Educação? Hoje, inclusive as próprias decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado, ele tem admitido que a educação ela é tão importante na sociedade que não cabe apenas um ente federado ser responsável pela educação. Por isso, eles entendem que é perfeitamente possível o governo federal legislar sobre a educação, dentro do regime de colaboração, que inclusive já está no artigo 211 da Constituição Federal. Então, o Sistema Nacional de Educação ele vai articular melhor o direito à educação entre os entes federados. Chamo bastante importante também, hoje já foi apresentado o relatório do Plano Nacional de Educação, que tem um debate principalmente em relação ao financiamento, e um dos pontos mais disputados é valorização e financiamento.
o financiamento, nós tínhamos no Plano Nacional passado 10% do PIB em educação, nós não chegamos a isso, está longe para chegar nos 10%, e nesse momento há uma discussão de ficar em torno de 7, 7,5%, e nós continuamos debatendo a necessidade de chegar a 10%. Por mais que hoje ainda tem muita pressão sobre o montante de recursos, hoje bate em 339 bilhões, só o Fundeb, fora os outros recursos que os municípios ainda colocam, mas ainda não é suficiente para garantir a chamada valorização. Quer dizer, quando você olha para a escola, olha todos os insumos, olha tudo que é necessário e olha para a folha de pagamento, você percebe que todo esse recurso ainda não é suficiente para garantir a educação que nós sonhamos. Então, por isso, nós entendemos que é preciso, nesse Plano Nacional de Educação, definir um pouco a mais de recursos. Inclusive, quando nós olhamos hoje, para ser bem justo, não falar só da educação e falar dos professores, quando nós olharmos para a escola, tem outros profissionais, como é o caso dos funcionários, que ainda tem gente, eu tenho já articulado, talvez seja necessário lançar uma campanha de pobreza na educação ainda, porque tem muita gente trabalhando na escola com vencimento, podemos chamar de salário, muito baixo. Você encontra nacionalmente, inclusive estado forte, que aí é uma questão de avançar um pouco mais, com gente ganhando com vencimento de R$900, com gratificação, com abono, para chegar a R$1.400, R$1.500. É difícil sobreviver num centro grande com um salário muito baixo, sim. Então tem muita coisa ainda para pensar e avançar na educação, principalmente em relação à valorização. Claro que estamos também em um momento de definição de piso, não só para os professores, mas também para os funcionários. Temos aí um debate sobre isto. Agora falando dos técnicos e servidores da educação. A Câmara dos Deputados aprovou o piso nacional para esses profissionais. Que impacto essa conquista pode trazer para a escola pública e para quem atua no projeto educacional, Valdivino? Veja bem, nós precisamos pensar da seguinte forma. Quando nós olhamos para a educação, temos trabalhadores que atuam no serviço de limpeza, conservação, merenda, e às vezes a gente não percebe o quanto é importante esses trabalhadores dentro da educação. Eles que produzem as relações, eles que garantem a alimentação adequada para as crianças, eles que cuidam. Então é preciso pensar nesses novos profissionais. Então esse piso ele vem no sentido de corrigir acho que é até injusto manter esses trabalhadores hoje com uma situação muito precária no interior das escolas. Por isso que o Congresso Nacional avançou, já aprovou nas comissões, falta só a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara para ir para o Senado, mas nós também já estudamos, eu inclusive estou indicado para ir para um grupo de trabalho, para uma comissão no Ministério da Educação, para precisamos fazer alguns ajustes nesse projeto de lei dentro da sua tramitação. Chama de apensado. O Ministério da Educação precisa encaminhar um novo projeto para ser apensado no PL 2531 para corrigir algumas coisas. Primeiro, o vício de origem. Isso é prerrogativo do Executivo. Ele tem origem do Parlamento, então precisa corrigir o vício de origem. Segunda coisa, tem princípio na Constituição, teve uma emenda 128 que garante que não é possível você aprovar um piso salarial ou um benefício para as categorias por um ente federado sem ferindo o regime federativo. Então, por isso é necessário que, nesse projeto de lei, também o governo federal garanta que, caso o ente federado não tenha recurso para cumprir esse piso, então ele faz a complementação desse dispositivo. É importante, porque senão essa lei acaba sendo inconstitucional. Então, nós estamos com dois problemas aqui. E outro, a gente analisou o próprio relatório que foi aprovado agora, eles vinculam em 75% ao piso do magistério, mas também não define tão bem a forma de reajuste. Então, também são fragilidades, nós podemos chamar de fragilidades jurídicas que precisa ser melhor corrigido na tramitação, para que a gente, se tiver que enfrentar os entes federados questionando o Supremo Tribunal Federal, que a gente tenha uma lei o mais amarradinha juridicamente possível. Então, são essas questões que nós vamos aprofundando, estudando, e vamos para as comissões para garantir que a gente tenha
os pisos salariais implementados e a categoria aí bem trabalhando, contente, do jeito que tem que ser no interior das escolas. Então, esse piso para os profissionais funcionários é um outro desafio. E, junto com ele, trazer a profissionalização. Nós admitimos o piso, conforme está no PL 2531, que ele não define a profissionalização. Ele é um piso, basicamente, para o nível médio. Nós admitimos o teor desse piso para o nível médio, só com o nível médio, com a formação comum, mas queremos que nessa emenda produzida pelo Ministério da Educação seja garantido, até para não entrar em outra inconstitucionalidade. Hoje nós temos a Constituição, artigo 206 LDB, que prevê o profissional da educação formado. Então nós precisamos garantir um piso para a formação profissional, fazendo uma escala para o nível médio. Olha, se a gente puder fazer uma escala para o nível médio até fundamental, tem muita gente que trabalha na escola que ainda está com um nível fundamental nesse país, não chegou nem no nível médio. Então a gente defende o piso para o nível profissional, dentro da área profissional dos funcionários, fazendo escala de 75 para o nível médio, com a formação não específica, que pode ser que tenha gente com nível superior, mas que não é formação específica na área. Esse também ficaria com os 75%. Então, essas definições ainda dependem desse grupo de trabalho que a gente vai ter no MEC para resolver essas pendências que tem, para a gente chegar à melhor formulação com a garantia de um piso salarial para esses outros profissionais. E aí, pensando no impacto, dizer para a sociedade que se você tivesse os profissionais na sala de aula, na equipe pedagógica, na direção e também fazendo toda a relação social com as crianças, inclusive as merendeiras, é preciso ter muito conhecimento, é preciso se profissionalizar o serviço de alimentação escolar. Então é preciso pensar nessa profissionalização e é isso que nós trazemos como luta para a categoria e vamos produzindo essa relação junto não só ao MEC, porque nessa comissão já está nomeado nós da Confederação da CNTE, mas também está a Undime, que é a organização dos secretários municipais da educação, está o CONSED, que é a organização dos secretários estaduais de educação, mas também está o CONCEFAS, que é os secretários de Fazenda, para nós pensar também do ponto de vista financeiro, a sustentação de tudo isso do ponto de vista financeiro para o ente federado. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo, mas claro que depende de muita luta. Hoje, a categoria deveria olhar para o movimento sindical com muita esperança, mas também com muita boa vontade de ajudar nessa organização, porque é muita coisa para a gente dar conta, e isso demanda financeiramente. Olha, para contratar um escritório lá em Brasília para atuar no PIB do magistério, a Confederação está tendo que articular uns recursos, mais de 1.500.000 para ter um escritório com condições de abrir debate lá no Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes os trabalhadores não têm noção do quanto isto custa e quanto é difícil fazer esse movimento. Excelente, Valdivino. Você está ouvindo o podcast Assunto do Trabalhador, que hoje nós falamos sobre o tema O Novo Piso da Educação, com o Valdivino. Valdivino, um pouco assim nesse sentido, já dá para se falar que, de certa forma, essa questão dessa aprovação do piso também para os servidores da educação, para os técnicos da educação, é uma reparação histórica, né? E, afinal, como você mesmo falou, esses profissionais garantem o funcionamento do cotidiano das escolas, né? Essa é uma reparação histórica, mas é um avanço que nós ainda estamos longe de conseguir produzir isso. Se você olhar historicamente, os funcionários que atuam na educação sempre foram tratados e compreendidos muito mais da forma mais burocrática ali. Apenas de limpar, até de fazer a merenda, de tratar dos registros ali, mas nunca se pensou que esses funcionários também produzem uma relação pedagógica dentro da escola. Então, quando nós falamos que é preciso profissionalizar esse segmento, é que nós pensamos em uma outra concepção. Nós queremos mudar essa concepção que nós conhecemos desde a década de 40, 70. Se pegar o Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná, de 1970, é nessa concepção. Se você pegar as novas carreiras, nova formulação que nós temos, a gente já avança para uma profissionalização. Ocorre que hora a gente dá um passo para frente e hora a gente entra o processo de terceirização, seja no estado dos municípios, e aí vai desmontando tudo isso.
porque as empresas não levam em consideração, não têm à disposição, até recebem recurso, mas elas têm que garantir o lucro, então não avança para esse conceito de profissionais da educação, pessoas com conhecimento específico nas áreas. Então, é um dos pontos que nós precisamos mudar, avançar para essa concepção que todos são educadores, porém, todos precisam ter uma formação específica, principalmente formação pedagógica. Você não produz educação se você não domina a pedagogia da educação. Então, nós entendemos que não é só o professor, não é só o pedagogo, não é só o diretor, é quem limpa, quem está na biblioteca, quem está na secretaria, quem está na merenda escolar, também tem que dominar o conceito de educação. O Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação, apelidado de SUS da Educação. Na prática, o que muda com essa nova estrutura, Valdivino? O que vem mudando, André, é um pouco disso que a gente está falando aqui. Do Sistema Nacional da Educação, ele vai articular, pelo menos busca articular um pouco mais. Você viu que nós temos vários problemas na educação, inclusive também aprovou um projeto de lei para garantir que as professoras que hoje atuam na educação infantil, que hoje não eram recebidas, não eram reconhecidas como professor, que todas sejam reconhecidas enquanto professoras e atuem, e não só atuem, mas que elas tenham os direitos enquanto professor, o piso salarial, por exemplo. Então, são várias coisas que precisa articular, e o Sistema Nacional da Educação ela vai dar conta, ou pelo menos vai articular tudo isto, somando aí com o Plano Nacional da Educação. Se nós não tivermos um bom Plano Nacional da Educação, também a gente cria um vazio aqui. Então, é muito importante esses dois projetos, que sejam o Sistema Nacional da Educação e o Plano Nacional da Educação, porque um está articulado com o outro, certo? Valdivino, no teu ponto de vista, pela tua experiência aqui, quais são os principais desafios assim para se garantir esse novo piso dos professores? Bom, o principal desafio é a gente superar juridicamente. Vamos falar uma linguagem mais simples, é como se fosse uma quebradeira. Cada um faz uma interpretação. Olha, nós tivemos os mais variados tipos de questionamento em relação ao piso. Desde que se a portaria do MEC valeria, não valia, colocou tudo na mesa em termos de questionamento. Então, a gente precisa superar tudo isto e para a gente ter uma segurança jurídica. Agora ainda temos pendência, uma delas é o tema 1218, que o relator é o Zanin, que está relatando, ele inclusive pautou para julgamento esses pouco tempo atrás. Agora nós pedimos suspensão porque a gente tinha receio que o julgamento, a gente queria discutir um pouco mais, e agora estamos atuando para que a gente consiga fazer um debate um pouco mais aprofundado com o Supremo Tribunal Federal, para ver se ele escuta um pouco mais a gente. Para que isso? Porque isso tem uma interferência direta nas carreiras. Esse julgamento é que vai garantir se o piso será aplicado no inicial da tabela e o que nós chamamos de efeito cascata, ele vai incidir em todos os níveis de classe ou não. Então, esse julgamento é muito importante para nós e por isso a gente está jogando bastante peso, inclusive por isso a contratação de escritório para ajudar a abrir espaço de debate junto ao Supremo Tribunal Federal. Valdivino, o que a categoria, os profissionais da educação, as lideranças sindicais podem fazer para acompanhar e cobrar a implementação dessas conquistas? Acho que tem duas coisas a ser feito. Uma delas é o debate que é feito na sociedade e principalmente com o parlamento. Não só com o parlamento. Eu acho que essa relação sindical que é feita com o próprio executivo, eu sei que não é fácil, mas essa que nós chamamos de luta, a luta que a gente faz junto ao executivo e aos legislativos, seja ele com os vereadores, seja com os deputados estaduais, seja com os deputados federais, os senadores, então é preciso ter essa relação com eles, para a gente poder ir aprofundando. Isso é uma coisa que é preciso ser feita.
essa relação de compreensão, inclusive, da categoria e fazer essa relação que nós chamamos de luta. A segunda coisa, ela é muito financeira também. A organização sindical precisa ter a sua estrutura garantida. Olha, cada viagem que você vai para Brasília, agora o Sindiprom já sabe, e nós que fazemos direto essa ponte Curitiba-Brasília e tudo mais, sabemos quanto custa. Então é preciso que a categoria também se filie ao sindicato, saiba que as coisas não acontecem por acaso ali no município. As coisas, uma decisão do Supremo Tribunal Federal depende de muita luta e inclusive do aspecto financeiro. Então é preciso a gente reforçar cada vez mais a organização e compreender a organização. A organização sindical, ela tem seu entendimento, sua linha. Então a categoria também precisa entender essa relação do sindicato com o próprio poder. Então é uma luta com o executivo, com o parlamento, com o poder judiciário, porque se há um questionamento de uma lei, não tem outro jeito. Não é as pessoas individualmente que vai lá fazer a defesa, é a organização sindical, seja ele o sindicato do município, seja do estado, seja as confederação, porque daí tem as prerrogativas também. Então é isso que eu diria que é necessário. Exatamente. Obrigado, Valdivino. Lembrando a todo trabalhador para se inscrever no canal do Instituto Idézio Passos e da Vicência Advocacia, curte e compartilhe esse vídeo aqui para que nós possamos trazer mais informação para o trabalhador. Andréa, não está aqui no script, mas nós temos 30 anos, né, de Sindiprom. Dá para se dizer assim que estamos no mês de outubro e esse também é mais uma parte da comemoração dos 30 anos do sindicato. Gostaria que tu comentasse um pouquinho do Sindiprom, assim, dos 30 anos dessa até que chegou até aqui, e também falar um pouquinho de você. A história do Sindiprom é uma história muito bonita. O Sindiprom, ele já surge como um sindicato resistente, né, Dr. Ronilson? E a nossa diretoria, desde que assumiu, ela vem agradecendo as pioneiras que pensaram nesse sindicato. Porque se hoje o Sindiprom existe, foi porque lá em 1995, um grupo não se conformou com a situação que vinham enfrentando enquanto educadores e idealizou o Sindiprom, que nesse ano fez 30 anos de muita luta, de muita resistência e conquistas. Por mínimas, nós sindicalistas estamos acostumados, né, Valdivino? Às vezes parece que as conquistas são mínimas, mas essas mínimas conquistas, elas são muito valiosas. E nesse ano de 30 anos do Sindiprom, foi um presente à categoria do Sindicato de Palmas, dos professores e servidores, que também fazem parte do nosso sindicato, ter se filiado à CNT para fortalecer ainda mais o nosso sindicato. Obrigado, professora Andréa. Obrigado, Valdivino, pela sua presença, sempre a disponibilidade, está sempre ajudando a categoria, está sempre ajudando aqui em todas as dúvidas e parabéns pela sua história de vida, que é de valorização dos profissionais da educação. Professora Andréa, muito obrigado também pela sua presença. Então, você ouviu o podcast Assunto do Trabalhador, hoje sobre o Piso Nacional da Educação, que afinal de contas vem valorizar a educação, vem valorizar essa categoria tão importante para a nossa sociedade brasileira. Que o novo piso e o Sistema Nacional de Educação sejam instrumentos reais de transformação de toda a sociedade brasileira. Valdivino, sua fala final? Então, Andilson, eu que agradeço a possibilidade dessa participação. Acho que nós ainda acabamos não falando da hora atividade, que hoje ainda tem alguns executivos que às vezes quer cortar alguma coisinha já pensa na hora atividade. Também é algo já pactuado no Supremo Tribunal Federal, cumpre-se os 33% da hora atividade, não se mexe. Então são direitos já consolidados e alguns deles que nós estamos na luta aí para consolidar. Acho que quero deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui trazendo algumas das informações que a gente tem desse processo de luta que nós fazemos de muitos anos aí, acompanhando a educação e lutando pela educação e pela valorização dos educadores. É isso, meu muito obrigado mesmo. André.
Foi um enorme prazer estar aqui hoje na companhia do Dr. Ronilson, o qual o Sindiprom tem um orgulho em ter ele como assessor jurídico, uma pessoa muito humana, muito companheira, responsável. No nosso caminho também surgiu o José Valdivino. Então, os anjos foram articulando e colocando pessoas como vocês no caminho aí do Sindiprom. Obrigada pela companhia. Continue acompanhando o assunto de trabalhador e siga as redes da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos para mais conteúdo sobre os direitos de quem trabalha na educação. Muito obrigada. Um grande abraço.